Então, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo do que pode acontecer dentro da lei do pertencimento, se essa lei estiver quebrada no sistema, tá? Então, eu montei uma historinha aqui, não tô contando a história de ninguém, me veio uma história para que eu possa compartilhar com vocês, tá bom? Então, vou baixar aqui, ok, acho que vai ficar bom para vocês verem. Imagine que esse rapaz aqui vem para fazer constelação, tá? E aí, quando ele chega aqui, ele vai fazer constelação e a queixa dele é: eu não tô conseguindo me relacionar. Tá muito difícil, eu não tô conseguindo me relacionar. Então, eu peço para ele colocar os pais dele, né? Ele coloca a mãe e coloca o pai. Bom, então, a gente já vê que tem algum movimento aqui que não tá legal. Porque nem o pai nem a mãe estão olhando para o filho. Então, dentro desse movimento que foi feito aqui, eu já percebo que tem várias leis que estão em desarmonia, em desequilíbrios, e existe um emaranhamento dentro dessa família com relação a relacionamento e com relação ao amor que foi interrompido em algum lugar e que os pais não conseguem olhar para o filho. Então, essa é uma história, tá, gente? Não tô contando a história de ninguém. Então eu sugiro que ele coloque mais um homem, porque ela tá olhando para cá, pode estar olhando para mais um homem. E ele coloca esse homem assim. Ok, vamos imaginar isso, tá? E aí eu sinto que tem a presença de 2 crianças mais, que podem ter sido abortadas e perdidas. Bom, qual o contexto aqui da história? A mãe teve um primeiro marido antes do que ela casou, só que ela não foi o marido, foi um amor. E que dentro desse amor ela teve 2 filhos ou filhas, enfim, mas ela tirou essas crianças por conta da família, por conta de N coisas que aconteciam, enfim. E aí, dentro disso, ela se casou, teve filho e tudo mais, mas o emaranhamento dela é aqui nesse sistema, com esse outro relacionamento. E ela também não incluiu as 2 crianças. Então, esse filho aqui não é o primeiro filho, pelo menos dessa mulher. Ele não é o primeiro filho, ele é o terceiro filho. Então isso já deixa ele em desequilíbrio no sistema. Então aqui a gente percebe que essa dinâmica, né, tá quebrada a lei do pertencimento, a lei da hierarquia, a lei do dar e receber, do equilíbrio, né, entre dar e receber, e a lei do tempo e espaço, ok? Mas eu vou falar de uma de cada vez nessa história aqui, ok? Então vamos lá. Então, não está incluso, né? Nem esse relacionamento, nem as irmãs, nada está incluso. E aqui, o pai, né, tá só olhando para a mulher, mas ela não está disponível para a relação. Então, quando essa lei está quebrada, o filho não consegue, você vê que o filho está aqui olhando para a mãe, o filho não consegue ter um relacionamento saudável, porque ele fica esperando, é como se fosse uma necessidade ou aprovação da família anterior de saber qual é o lugar dele, porque ele não tem como. Então, quando você vai para a constelação, se revela um mundo que você não tem ideia, que você nem imagina, né? Muitas vezes, e tem casos, muitas vezes mesmo, e teve muitos casos de situações de mães que chegam, né? Eu tô tendo muitos problemas com meu filho, porque meu filho não me obedece, meu filho isso, meu filho aquilo. E a gente abre o campo da constelação e lá, quantos filhos você tem? Ela fala, tem um só, ou tem 2, né? E aí, quem é o primeiro? Fulano. Quem é o segundo? Fulano. E aí, Maria, João, não sei. E aí, quando a gente vai... Mas olha só, tem aqui no campo, tem uma percepção aqui que tem mais um filho. Você perdeu alguma criança? E dentro da constelação não importa se essa criança foi abortada ou ela foi tirada, né? O que importa? Deixa eu tirar só essa dinâmica aqui, tá, gente? O que importa é que essa criança existiu, passou pela sua barriga, então ela existiu, ok? Então, quando essa criança não é incluída, esse filho que é o segundo ou o terceiro, ele não tem lugar dele. Se ela teve um filho antes daquele, se ela teve 2 ou 3 filhos, não importa. Ou se ela teve primeiro um filho, depois teve um filho que morreu, que é um aborto, espontâneo ou não, e tem um filho que está vivo, e depois tem outro que morreu, e depois tem outro que está vivo. E aí ela fala, você é o primeiro e você é o segundo. Tá errada essa ordem, né? Porque o primeiro tem o lugar dele, por mais que ele não esteja vivo. O segundo
no caso não é o primeiro, então ele já tem toda uma história que ele ocupa que não é dele. E o terceiro e o segundo não é segundo, é quarto. Então isso confunde muito a cabeça das crianças, isso confunde muito a cabeça dos adultos. E saber o lugar a qual você pertence é muito importante, porque isso vai dar o tônus, vai ser a raiz, vai ser a estrutura que você precisa para fazer muita coisa na sua vida, ok? Então, lei do pertencimento. Eu dei só um exemplo rapidinho aqui para vocês. Tem muitos casos, muitas coisas que podem acontecer, não é nada fechado, só você vindo na constelação, só você fazendo um atendimento de constelação para você saber qual é o seu ponto. Não estou dizendo que esse é o seu ponto, mas pode ser que você que está vendo o vídeo se identificou com algo dessa história, porque eu peguei aqui uma coisa aleatória e coloquei só para demonstrar. Então, que nunca é aleatório, que com certeza para alguém isso vai servir. Então, o que a gente faz nesse movimento? Existe umas frases, existe alguns movimentos que é feito para que isso se reharmonize, para que a pessoa encontre o lugar dela. E é incrível a sensação que a pessoa tem quando ela descobre o lugar dela, ao lugar que ela pertence, o verdadeiro lugar dela, tá bom? Então, a gente falou hoje da lei do pertencimento, que ela é principalmente uma inclusão, todos pertencem ao sistema. Ninguém pode ser deixado de lado. Cor, raça. Essa lei também, ela tem muito a ver, ela engloba muito, né? É importante falar isso, quando a mãe, quando o filho entende o diferente na vida. Quando você é muito preconceituoso, quando você tem raiva das pessoas, raiva da vida, ou você não inclui as pessoas que são diferentes de você, você pode ter um desequilíbrio nessa lei do pertencimento, porque você não incluiu o diferente. A lei do pertencimento, ela fala de inclusão, de que todos somos realmente um, né? Então, incluir tudo que é diferente na sua vida. Tudo é importante, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem aqui comigo e eu vou gravar as outras leis, tá bom? Dando outros exemplos. Então, ativa o sininho, dá um gostei se você gostou, compartilhe com quem você achar que tem sintonia com isso. E muito bom estar aqui com você. Fique comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite.